E aí pessoal, beleza? Meu nome é Romano e hoje eu quero argumentar, falar o que eu sei sobre fator comum em evidência. Então, para dar uma explicada para vocês no que é o fator comum em evidência, a gente tem que saber duas coisinhas primeiro. O que é, onde a gente vai usar o fator comum em evidência e o seu conceito, beleza? Então, bora lá. Quando que eu vou usar o fator comum em evidência? Qual é o contexto onde eu vou aplicar fator comum em evidência? A gente vai aplicar no conteúdo da fatoração, beleza? Então, fator comum em evidência, ele se encontra dentro da fatoração, beleza? Fatoração. E o que é a fatoração? Fatoração, ela visa a simplificação de expressões algébricas, tá certo? Então, simplificação. O que é uma simplificação na matemática? O que é mais simples? Eu colocar 2 sobre 1 ou apenas 2? 2, né? Mais simples. O que é mais simples? Eu falar 2 que multiplica x ou 2x. 2x, né? Então, uma simplificação é visar o que é mais simples, tá certo? Então, essa é a ideia da simplificação. Então, fatoração, simplificação já entendemos. Agora, o que são expressões algébricas? Expressões algébricas, bem simples, é uma equação com x. Então, 2x mais 3x, isso é uma expressão algébrica, beleza? Quando eu falo que tem x, eu estou falando que tem um termo variável, um termo desconhecido, tá? Isso que eu estou querendo dizer. Não vá confundir, então 2y mais 3y não é. Não. Também é. O que fala que é uma expressão algébrica é ter um termo desconhecido, tá certo? Uma equação com termo desconhecido. Beleza. Então, agora eu entendi o conceito, certo? Muito importante a gente saber qual é o conceito. Então, o fator comum em evidência, ele vai se aplicar na fatoração, beleza? Que é a simplificação de expressões algébricas, tá certo? Por que é importante a gente saber o conceito? Simples. Se a gente não dá valor ao conceito, a gente não vai dar valor ao exercício. Beleza? Então, se você não entende o que é a fatoração, o que é o fator comum em evidência, tu não vai entender como é que tu vai fazer o exercício. Tu vai fazer, tu pode até acertar, mas tu não vai entender o que tu tá fazendo. Tu não vai saber o que tu tá fazendo, certo? Então, dando valor ao conceito, você vai criar afinidade. Com afinidade vem a facilidade. Um exemplo na vida real, o cara vai jogar futebol. Eu não gosto de jogar futebol, eu acho o conceito do jogo de futebol acho chato. Eu não acho legal o cara ficar tocando e fazendo gol, não acho. Então você não vai ver sentido em jogar, beleza? Mesma coisa na matemática. Então tem que dar muito valor ao conceito. Então, fatoração lembrando, é a simplificação de expressões algébricas, tá? E dentro da fatoração, a gente vai ter o que? O fator comum em evidência, que é o foco. É o primeiro caso da fatoração, o primeiro de 6, tá? Então, beleza. Fator comum em evidência, tá? Se aplica dentro da fatoração, tal. Qual vai ser o cenário, né, que a gente vai aplicar o fator comum em evidência, beleza? Qual vai ser esse cenário? Vai ser uma expressão algébrica, tá? Então, cenário clássico, né? Uma expressão algébrica clássica que a gente vê um fator como evidência é a seguinte. Como é que esse pincel tá ruim? Vou trocar. Aqui, ó. A que multiplica B mais C que multiplica B. Presta atenção. A gente tá querendo fatorar isso aqui, certo? Fatoração, simplificação de expressão algébrica. Isso aqui é uma expressão algébrica, tá certo? Uma equação com variáveis, tá? A gente quer simplificar isso. A gente não quer ficar falando, né? A que multiplica B mais C que multiplica B. Não. Então, isso aqui é o cenário clássico para tirar o fator comum em evidência, tá?
Fator comum em evidência. O que que tu pensa, né? Fator comum em evidência. Fator comum é uma coisa que tem em comum, certo? O que que tem em comum, né? E tá em evidência, evidente, tá claro, tá? Então, o que que tu consegue ver que tem tanto nesse primeiro termo, tá? Nesse primeiro termo e nesse segundo termo. O que que tu consegue ver que tá evidente que tem tanto nesse termo quanto nesse termo, tá? Tanto no A que multiplica B quanto no C que multiplica o B. O B, não é? Esse cara aqui, ó, ele tá tanto nesse termo quanto nesse termo, tanto no primeiro quanto no segundo termo. O que que eu faço agora? A gente vai separar esse cara aqui. Então, o B, ó, vamos deixar ele de lado aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz, encontramos o cara que tá tanto no primeiro quanto no segundo termo, a gente separa ele. Licença. Tá, então, agora, o que que eu faço agora? A gente vai abrir um parêntese e vai pegar quem tá faltando, tá? Então, quem que tá faltando? Porque a gente quer simplificar, a gente não quer excluir ninguém, tá? Então, quem tá faltando é o A, pega esse sinal, coloca aqui no meio, mais o C, tá? Então, eu simplifiquei, eu transformei A que multiplica B mais C que multiplica B em B que multiplica o A mais o C. Eu simplifiquei através do fator comum em evidência, tá? Então, vai ser esse cenário, tá? Eu vou querer postar um vídeo futuro mostrando, né, exercícios reais, equações com números, bem mais difíceis, bem mais complexos, para a gente evoluir junto, beleza? Então, esse é o conceito, fator comum em evidência, primeiro caso, um de 6 casos da fatoração.